Alguns dias atrás eu percebi uma coisa curiosa. Eu estava sentado na sala da minha casa, minhas filhas brincando no chão, e eu estava olhando o celular. Nada importante. Apenas rolando a tela. E naquele momento me veio uma pergunta desconfortável. Quantos momentos da minha própria vida eu estou perdendo, enquanto estou distraído? E foi aí que eu percebi algo perturbador. Existe uma indústria inteira lutando pela nossa atenção. Antes de continuarmos, faça algo simples por um instante. Olhe para suas mãos. Se você estiver segurando um celular, perceba o que isso significa. Dentro desse pequeno objeto existe uma das ferramentas mais poderosas já criadas pela humanidade. Ele pode ensinar, conectar, inspirar e abrir portas. Mas também pode, silenciosamente, consumir aquilo que temos de mais valioso: a nossa atenção. E a atenção não é apenas um recurso qualquer. Ela é a matéria-prima da vida. Neste exato momento, existem milhares de engenheiros de software, psicólogos comportamentais e sistemas de inteligência artificial trabalhando em empresas de tecnologia ao redor do mundo com um objetivo muito claro: disputar cada segundo do seu olhar. Não porque desejam apenas o seu dinheiro, mas porque descobriram algo ainda mais valioso: quem controla a atenção de um homem influencia o rumo da vida dele. Um homem que consegue concentrar sua atenção constrói, aprende, cria, transforma. Mas um homem cuja atenção está sempre fragmentada, acaba vivendo em estado de reação constante, respondendo a estímulos, pulando de uma coisa para outra, assistindo a vida acontecer ao redor, sem conseguir realmente construir algo sólido. É por isso que vivemos hoje naquilo que muitos estudiosos chamam de economia da atenção. Nesse modelo, você não é exatamente o cliente. Na prática, sua atenção é o produto mais disputado do mercado digital. Cada notificação, cada vídeo curto, cada polêmica viral é projetada para capturar alguns segundos da sua consciência. E quando esses segundos se acumulam ao longo de dias, meses e anos, o que está sendo moldado não é apenas o seu tempo, é o seu destino. Séculos antes da existência de smartphones ou algoritmos, a sabedoria bíblica já apontava para algo semelhante. Em Provérbios 25:28 lemos: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, sem defesa, sem proteção contra invasores. Hoje, podemos pensar nesses muros de outra forma. A atenção é o muro da mente. Quando ela está dispersa, tudo entra sem filtro. Opiniões rasas, estímulos constantes, polêmicas vazias e conteúdos que desaparecem da memória poucos minutos depois de serem consumidos. O livro de Eclesiastes descreve essa realidade humana com uma precisão surpreendente. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Existe em nós uma tendência natural de buscar sempre mais estímulo, mais novidade, mais informação. O problema é que, quando essa busca acontece sem direção, ela se transforma em um poço sem fundo de distrações. A mente passa a consumir muito, mas produzir pouco. E aquilo que poderia ser energia para construir projetos, fortalecer relacionamentos ou desenvolver propósito, acaba se dissipando em um fluxo interminável de conteúdos passageiros. A neurociência moderna começou a estudar esse fenômeno mais profundamente. Pesquisas mostram que o sistema de recompensa do cérebro responde fortemente a pequenos estímulos de novidade, exatamente o tipo de estímulo que domina os feeds digitais. Cada novo vídeo, cada nova notificação, cada novo conteúdo gera pequenos picos de dopamina. E, aos poucos, o cérebro passa a desejar essa sequência de recompensas rápidas. O problema é que as grandes realizações da vida não nascem desse tipo de estímulo. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, conhecido por seus estudos sobre o estado de flow, demonstrou que os momentos de maior desempenho humano acontecem quando a mente permanece profundamente concentrada em uma tarefa significativa. É nesse estado que artistas criam, cientistas descobrem, empreendedores constroem e pessoas comuns realizam coisas extraordinárias. Mas o fluxo exige atenção sustentada. E a economia digital muitas vezes faz exatamente o oposto.
ela fragmenta a mente em pequenos pedaços de foco, impedindo que a atenção permaneça tempo suficiente em algo que realmente importa. Isso cria um paradoxo curioso da nossa época. Nunca tivemos tanto acesso à informação. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas sentem dificuldade crescente de se concentrar profundamente em algo que exija tempo, paciência e dedicação. Sem perceber, muitos acabam vivendo como operários da distração, clicando, reagindo, consumindo conteúdo continuamente. Enquanto seus próprios projetos, ideias e sonhos ficam sempre adiados para quando houver mais tempo. E é justamente aqui que começa a pergunta mais importante deste vídeo. Quem está realmente no controle da sua atenção? Porque se a atenção molda a mente, e a mente molda as decisões, então no fim das contas a atenção molda a própria vida. E talvez a grande questão do nosso tempo não seja apenas o que estamos fazendo com a tecnologia, mas o que ela está fazendo com a nossa capacidade de focar, pensar e construir. Se esse tema tocou seu coração, deixe seu like e vamos seguir nessa jornada. No próximo bloco, vamos olhar para uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. E perceber algo impressionante. Séculos antes da internet, ela já descrevia exatamente o que acontece quando uma mente se torna um terreno cheio de distrações. E talvez você descubra que os espinhos mencionados naquela parábola são muito mais atuais do que imaginamos. O semeador digital e o terreno espinhoso. Existe algo curioso nos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, aquilo que parece simples à primeira vista, revela uma profundidade impressionante quando observamos com mais atenção. Um exemplo claro disso está na parábola do semeador registrada em Mateus 13. Nessa parábola, Jesus descreve 4 tipos de terreno onde uma semente pode cair. Cada solo representa um tipo de coração, uma forma diferente de receber a verdade. Alguns terrenos são duros demais para que a semente penetre. Outros são rasos demais para que ela crie raízes. Mas existe um terceiro terreno que merece atenção especial. Jesus diz: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Perceba que aqui não estamos falando de alguém que rejeita a verdade. A pessoa ouve e entende, talvez até se entusiasme com a ideia. O problema não está na ausência da semente. O problema está no excesso de espinhos. E quando observamos o mundo moderno, fica difícil não perceber um paralelo impressionante. Hoje muitas pessoas têm acesso a boas ideias, bons ensinamentos, boas oportunidades de crescimento. Livros estão disponíveis, conteúdos profundos existem, conhecimento nunca foi tão acessível. Mas, ao mesmo tempo, a mente moderna vive cercada por uma quantidade enorme de estímulos. Notificações constantes. Vídeos curtos em sequência infinita. Polêmicas passageiras que dominam o debate público por algumas horas antes de serem substituídas pela próxima controvérsia. É como se a mente se tornasse um terreno cada vez mais cheio de espinhos. E o efeito disso não é necessariamente impedir que boas ideias apareçam. O efeito é impedir que elas cresçam. Uma boa ideia precisa de tempo para criar raízes. Um propósito precisa de atenção para se transformar em ação. Uma decisão importante precisa de silêncio para amadurecer. Mas quando a mente está constantemente ocupada reagindo a estímulos externos, aquilo que poderia se tornar um projeto de vida, acaba sendo sufocado antes mesmo de ganhar forma. O filósofo estoico Sêneca escreveu algo extremamente atual em seu livro sobre a brevidade da vida. Ninguém permite que suas terras sejam invadidas, mas todos permitem que os outros entrem em suas vidas e as ocupem. Somos generosos com o nosso tempo, a única coisa em que a avareza seria honrosa. Quando alguém invade uma casa, a reação natural é proteger o espaço. Quando algo ameaça um bem material importante, imediatamente surgem mecanismos de defesa. Mas quando se trata da atenção, que é o recurso que define como a vida será vivida, muitas vezes deixamos as portas abertas. Qualquer vídeo, qualquer polêmica, qualquer assunto que aparece na tela pode entrar e ocupar espaço na mente.
O psicólogo William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, resumiu essa realidade com uma frase extremamente direta: "Minha experiência é aquilo em que eu decido prestar atenção." Essa afirmação é mais profunda do que parece. Se a sua atenção está constantemente fragmentada entre dezenas de estímulos superficiais, a sua experiência de vida também se torna fragmentada. As ideias não amadurecem. Os projetos não avançam. É como tentar construir algo importante interrompendo o trabalho a cada poucos minutos. Aos poucos, a identidade da pessoa passa a se espalhar em várias direções ao mesmo tempo. Um pouco em cada conversa, um pouco em cada vídeo, um pouco em cada assunto que surge no dia. E no fim do dia surge uma sensação estranha. Muito conteúdo foi consumido, mas pouco significado foi construído. A tradição bíblica também reconhece algo importante sobre esse processo. No livro de Eclesiástico encontramos uma reflexão curiosa. A sabedoria do escriba vem do tempo de lazer. Aquele que tem poucas ocupações tornar-se-á sábio. Aqui, o lazer não significa apenas diversão. Ele aponta para algo mais raro no mundo moderno: espaço mental. Espaço para refletir, para contemplar, para permitir que uma ideia amadureça. Sem esse espaço interior, o conhecimento não se transforma em sabedoria. Ele permanece apenas como informação acumulada. E talvez, um dos maiores desafios do nosso tempo seja justamente esse. Não a falta de informação, mas a dificuldade de criar espaço suficiente na mente para que algo realmente importante floresça. Porque quando o terreno está cheio de espinhos, a semente não morre imediatamente. Ela apenas não consegue crescer. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se tantas pessoas têm acesso a boas ideias, bons ensinamentos e boas oportunidades, por que é tão difícil transformar essas ideias em vida real? Talvez a resposta esteja em algo que acontece dentro da própria mente. No próximo bloco, vamos explorar justamente isso. O apóstolo Paulo descreveu em suas cartas uma espécie de guerra interior que acontece dentro de cada ser humano, uma batalha entre aquilo que sabemos que deveríamos fazer e os impulsos que nos puxam em outra direção. E quando olhamos para o mundo digital de hoje, essa guerra parece ter encontrado um novo campo de batalha: a guerra mental e o sequestro da vontade. Existe uma pergunta desconfortável que poucas pessoas fazem a si mesmas no mundo moderno: o quanto das minhas escolhas realmente nasce da minha vontade, e o quanto é apenas reação a estímulos? À primeira vista, vivemos em uma era de liberdade. Escolhemos o que assistir, o que ler, o que ouvir, o que comentar. Mas liberdade verdadeira não é apenas a possibilidade de escolher qualquer coisa. Liberdade, no sentido mais profundo, é ter a capacidade de escolher aquilo que realmente importa, mesmo quando existem milhares de distrações competindo pela sua atenção. E é justamente aqui que começa um dos grandes desafios da vida interior. Muitas vezes acreditamos que estamos no controle, quando na verdade estamos apenas respondendo a impulsos momentâneos. Um vídeo sugerido, uma notificação que aparece, uma discussão que surge na tela e captura alguns minutos da nossa mente. Sem perceber, a vida passa a ser vivida em modo reativo. A sabedoria cristã já falava sobre essa batalha muito antes da existência de algoritmos e redes sociais. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo escreve: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A palavra conformar, nesse contexto, carrega uma ideia importante: tomar a forma de algo. Em outras palavras, Paulo alerta que a mente humana pode, pouco a pouco, assumir o formato daquilo com que convive constantemente. Se a mente é alimentada por silêncio, reflexão e verdade, ela se torna mais clara, mais estável, mais profunda. Mas se ela vive cercada por estímulos fragmentados, opiniões rasas e distrações constantes, o pensamento começa a se fragmentar também. A mente passa a imitar o ambiente que a cerca. Curiosamente, Paulo descreve em outra passagem algo que soa extremamente atual. Em Romanos 7:23 ele fala sobre uma espécie de guerra interna,
Vejo nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu entendimento. Ele descreve a experiência humana de saber o que seria o melhor caminho, e ainda assim, sentir dentro de si impulsos que puxam em outra direção. Hoje, a neurociência oferece uma linguagem diferente para descrever esse mesmo fenômeno. De um lado está o córtex pré-frontal, a região do cérebro associada à reflexão, ao planejamento e às decisões conscientes. É a parte da mente que pensa no longo prazo, que constrói projetos, que busca propósito. Do outro lado está o sistema límbico, responsável por respostas emocionais rápidas e pela busca imediata de recompensas. Essa parte do cérebro prefere estímulos rápidos, novidades constantes e gratificações instantâneas. Nenhum desses sistemas é inimigo. Ambos fazem parte da natureza humana. Mas quando a vida passa a ser dominada por estímulos rápidos e recompensas instantâneas, o equilíbrio entre essas duas forças começa a se perder. A mente passa a buscar cada vez mais aquilo que oferece prazer imediato, mesmo quando isso afasta a pessoa daquilo que realmente deseja construir. É como se dentro de cada indivíduo existisse uma tensão permanente entre duas direções. Uma parte da mente quer construir algo significativo, enquanto outra parte quer apenas o próximo estímulo fácil. E essa tensão não é nova. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, observou que um dos grandes desafios da vida moderna é aquilo que ele chamou de vácuo existencial. Quando uma pessoa não encontra um sentido claro para sua vida, surge um vazio interior. E esse vazio tende a ser preenchido de várias maneiras: entretenimento constante, consumo excessivo de estímulos ou distrações que ocupam a mente sem exigir reflexão. O problema é que essas soluções aliviam o desconforto por alguns momentos, mas não resolvem a pergunta central. Com o tempo, a mente se acostuma com uma sequência de pequenas distrações que mantém o vazio longe da consciência. Mas o vazio continua lá. Alguns pensadores contemporâneos também chamam atenção para o papel da atenção nesse processo. O psicólogo Jordan Peterson costuma resumir essa ideia de forma direta. Aquilo para onde você direciona sua atenção determina a forma como você percebe o mundo. Se a atenção está constantemente espalhada em dezenas de estímulos diferentes, a própria experiência da realidade se torna fragmentada. O olhar não permanece tempo suficiente em algo para realmente compreendê-lo. Séculos antes, o rei Salomão expressou algo parecido em Provérbios: o homem sábio tem os olhos no lugar certo, mas o tolo anda em trevas. Essa frase convida a uma reflexão simples, mas profunda. Onde estão os nossos olhos na maior parte do tempo? Eles estão voltados para aquilo que constrói algo real: trabalho, família, desenvolvimento pessoal, propósito? Ou estão constantemente capturados por fragmentos da vida de outras pessoas, por debates passageiros, ou por conteúdos que desaparecem da memória poucos minutos depois? A atenção funciona como uma espécie de moeda espiritual. Aquilo em que investimos nossa atenção tende a crescer dentro da nossa mente. E aquilo que negligenciamos tende a desaparecer. Por isso, o verdadeiro desafio talvez não seja apenas evitar distrações. O desafio é aprender a direcionar conscientemente a própria atenção. Mas existe um elemento ainda mais importante nessa jornada, porque não é apenas o que vemos que molda a mente, é também o silêncio que permitimos dentro dela. No próximo bloco, vamos explorar uma ideia curiosa que atravessa a filosofia, a psicologia e os ensinamentos espirituais: o poder do silêncio. E talvez você descubra por que, nos evangelhos, o próprio Jesus frequentemente se afastava das multidões para buscar lugares solitários. O silêncio como arma e a sabedoria do retiro. Existe algo que muitas pessoas evitam quase instintivamente no mundo moderno: o silêncio. Basta observar pequenos momentos do dia, alguns segundos em uma fila, um trajeto curto de carro, o instante entre acordar e começar as atividades. Quase sempre surge o mesmo impulso: preencher o espaço, abrir uma rede social, colocar um vídeo, ligar um podcast, responder uma mensagem. É como se qualquer intervalo vazio precisasse ser imediatamente ocupado por algum tipo de estímulo.
Mas essa reação revela algo interessante sobre a mente humana. O silêncio não é apenas ausência de som. Muitas vezes ele funciona como um espelho interior. Quando o ruído externo diminui, começam a surgir perguntas que normalmente permanecem abafadas no fundo da consciência. Estou caminhando na direção certa? O que realmente estou construindo com a minha vida? O que está faltando para que meus projetos avancem? Estas perguntas nem sempre são confortáveis, e talvez por isso seja tão fácil substituí-las por um fluxo constante de distrações. A economia da atenção compreendeu muito bem esse mecanismo. Quanto mais estímulo existe ao redor, menos espaço resta para reflexão. Mas existe um paradoxo curioso nesse processo. A criatividade, a clareza e as grandes decisões raramente nascem no meio do barulho constante. Elas surgem quando a mente encontra espaço suficiente para pensar. É por isso que o silêncio sempre ocupou um lugar especial nas tradições espirituais e filosóficas. Nos evangelhos, encontramos repetidas vezes um detalhe interessante sobre a rotina de Jesus. Mesmo cercado por multidões e demandas constantes, ele frequentemente se retirava para momentos de solitude. Em Lucas 5,16 lemos: ele, porém, retirava-se para lugares solitários e ali orava. E em Marcos 1,35: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Esses momentos de retirada não eram um sinal de fraqueza ou fuga. Pelo contrário, eles eram uma estratégia de fortalecimento interior. Jesus entendia algo fundamental. Para permanecer fiel a uma missão maior, é preciso proteger momentos de silêncio onde a mente e o espírito possam se reorganizar. Sem esses espaços de recolhimento, a mente se dispersa no ruído das multidões. O filósofo e matemático Blaise Pascal observou algo semelhante séculos atrás quando escreveu: todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de permanecer tranquilamente sozinho em um quarto. À primeira vista, essa frase parece exagerada. Mas quando observamos a forma como muitos de nós reagimos ao tédio, ela ganha um novo significado. O tédio não é apenas um estado desconfortável. Ele pode ser um momento de transição. Quando a mente para de consumir estímulos externos, ela começa lentamente a reorganizar ideias, memórias e experiências. É nesse espaço aparentemente vazio que muitas vezes surgem novas conexões, novas soluções e novas direções. Por isso, em vez de enxergar o tédio como um inimigo, talvez possamos enxergá-lo como um portal para a reflexão. Mas esse processo exige algo raro no mundo atual: profundidade de atenção. A sabedoria antiga reconhecia esse princípio. O livro de Eclesiástico nos convida a uma prática contínua de meditação e reflexão. Medita nos preceitos de Deus, e aplica-te continuamente aos seus mandamentos. Ele mesmo te dará um coração e a sabedoria que desejas. Repare na expressão, aplicar-se continuamente. Essa continuidade exige uma mente que não salta de estímulo em estímulo a cada poucos segundos. Exige estabilidade interior. Assim como águas agitadas não permitem ver o fundo de um lago, uma mente constantemente agitada também tem dificuldade de alcançar profundidade. A sabedoria cresce em ambientes diferentes. Ela cresce onde existe tempo para contemplação, onde existe espaço para silêncio, onde a mente consegue permanecer tempo suficiente em uma ideia para realmente compreendê-la. Mas existe outro fenômeno curioso acontecendo na era digital. Além de capturar a nossa atenção e ocupar o nosso silêncio, o ambiente online também começou a moldar a forma como enxergamos a nós mesmos. Cada postagem, cada curtida, cada comentário cria uma espécie de espelho digital no qual muitas pessoas passam a medir seu próprio valor. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco, porque quando a busca por aprovação começa a definir nossas escolhas, algo ainda mais profundo entra em jogo: a própria identidade humana. A idolatria da aprovação e o homem virtual. Existe uma mudança silenciosa acontecendo na forma como muitos seres humanos vivem hoje. Durante grande parte da história, a identidade de uma pessoa era construída principalmente em ambientes reais. Na família, na comunidade, no trabalho, na convivência cotidiana. Hoje, porém, uma parte significativa dessa construção acontece em outro lugar: no espaço digital. As redes sociais criaram algo semelhante a uma grande vitrine onde todos observam todos o tempo todo. Cada gesto, opinião ou conquista pode ser publicado, avaliado e reagido por uma audiência invisível.
Alguns pensadores chamam esse fenômeno de panóptico digital, um ambiente onde todos se sentem potencialmente observados. E quando alguém vive constantemente sob a sensação de estar sendo observado, algo começa a mudar no comportamento. As decisões deixam de ser guiadas apenas pelo que é verdadeiro ou significativo, e passam muitas vezes a considerar como aquilo será percebido pelos outros. A economia da atenção compreendeu rapidamente o poder desse mecanismo. Curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações funcionam como pequenas recompensas psicológicas. Cada reação positiva ativa no cérebro circuitos ligados ao reconhecimento social. O problema não está em compartilhar experiências ou se comunicar. O problema surge quando a busca por aprovação começa a se tornar um critério silencioso para moldar a própria vida. Nesse momento, a pessoa corre o risco de trocar substância por aparência. A vida passa a ser organizada para parecer interessante, produtiva ou admirável, mesmo quando, por dentro, existe uma sensação crescente de vazio ou desconexão. É como se surgisse um personagem digital, uma versão cuidadosamente editada da própria vida, brilhante por fora, mas muitas vezes frágil por dentro. O apóstolo Paulo já alertava sobre o perigo de viver guiado pela aprovação alheia. Em Gálatas 1:10 ele escreve: "Procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus?" Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Essa reflexão aponta para uma pergunta essencial: para quem estamos realmente vivendo? Quando a vida começa a girar em torno da aprovação de uma audiência, seja ela grande ou pequena, a liberdade interior começa a diminuir, porque agradar a todos é uma tarefa impossível. E quando tentamos moldar nossa identidade para caber em expectativas externas, algo fundamental se perde: a autenticidade. O filósofo Friedrich Nietzsche observou algo parecido ao refletir sobre o comportamento humano em meio às multidões. Segundo ele, muitas pessoas encontram conforto em se dissolver no grupo, pois isso evita o peso de ter que definir quem realmente são. A multidão oferece segurança, mas também pode diluir a individualidade. Na cultura digital, esse fenômeno ganha uma nova forma. Tendências, opiniões virais e debates polarizados muitas vezes criam um ambiente onde repetir o que já está sendo dito parece mais seguro do que refletir profundamente. O psicólogo Carl Jung descreveu um conceito muito útil para entender esse processo: a persona. A persona é a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. Ela é necessária em muitos contextos. Todos nós desempenham papéis diferentes em diferentes ambientes. Mas Jung alertava para um risco: quando a máscara se torna tão dominante que a pessoa começa a esquecer quem realmente é por trás dela. No mundo digital, essa fronteira pode se tornar ainda mais delicada. Muitas pessoas passam horas editando fotos, escolhendo palavras cuidadosamente e organizando a narrativa de suas vidas online. Mas ao mesmo tempo encontram cada vez menos tempo para algo mais importante: viver a própria vida com profundidade. Salomão, conhecido por sua sabedoria, observou algo semelhante em sua época: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Lido em Eclesiastes 7:5. A canção dos tolos, hoje, pode assumir várias formas. Às vezes ela aparece como aplauso superficial, às vezes como entretenimento constante, às vezes como um fluxo interminável de opiniões rasas celebradas por alguns minutos antes de serem substituídas pela próxima tendência. Existe também um fenômeno psicológico que se intensificou com o ambiente digital: a comparação constante. Ao consumir diariamente fragmentos da vida de outras pessoas, muitas vezes cuidadosamente editados, é fácil esquecer que aquilo representa apenas um recorte da realidade. A comparação então acontece entre duas coisas diferentes: o bastidor da própria vida e o palco da vida dos outros. Com o tempo, essa dinâmica pode gerar frustração, ansiedade e a sensação de que nunca estamos avançando o suficiente. A energia que poderia ser investida em construir algo real passa a ser consumida pela observação constante da trajetória alheia, e, sem perceber, a atenção se desloca do próprio caminho. Mas existe um risco ainda mais profundo no ambiente digital. Não é apenas a identidade que pode ser distorcida, a própria percepção da verdade também pode começar a se fragmentar. E é justamente isso que vamos explorar no próximo bloco. Porque quando a atenção se dispersa demais, e as informações se multiplicam sem profundidade, surge um fenômeno curioso:
Nunca tivemos tanto acesso a conteúdo. E ainda assim, muitas vezes parece cada vez mais difícil distinguir com clareza aquilo que é verdadeiro. A Torre de Babel digital e a crise da verdade. Vivemos em uma época curiosa da história humana. Nunca tivemos acesso a tanta informação. Notícias chegam em segundos. Opiniões circulam pelo mundo inteiro em minutos. Milhares de conteúdos estão disponíveis a qualquer momento, a apenas alguns toques de distância. À primeira vista, isso parece significar que estamos cada vez mais informados. Mas existe um paradoxo escondido nessa realidade. Quando a quantidade de informação cresce além da capacidade humana de processá-la com profundidade, algo inesperado acontece. A clareza começa a se perder. É como uma inundação. Em uma enchente, existe água por todos os lados, mas a água potável se torna rara. Da mesma forma, em meio a uma avalanche de conteúdos, encontrar aquilo que realmente é verdadeiro, relevante e confiável pode se tornar cada vez mais difícil. Essa confusão lembra uma das histórias mais simbólicas do livro de Gênesis, a Torre de Babel. Na narrativa bíblica, a humanidade tenta construir uma torre que alcançaria os céus. Como resposta à soberba humana, as línguas são confundidas e as pessoas deixam de se compreender. Hoje, a confusão acontece de uma maneira diferente. Não porque falamos idiomas diferentes, mas porque consumimos fragmentos de realidade completamente diferentes. Os algoritmos que organizam as plataformas digitais aprendem rapidamente aquilo que prende a nossa atenção. Se um determinado tema provoca indignação, curiosidade ou emoção intensa, ele tende a aparecer com mais frequência. Aos poucos, cada pessoa passa a habitar uma espécie de universo informacional personalizado, onde certos temas se repetem constantemente enquanto outros quase desaparecem. Isso cria uma situação curiosa. Pessoas que vivem na mesma sociedade começam a enxergar mundos completamente diferentes. Nesse cenário, a verdade deixa de ser algo contemplado com calma, e passa a ser substituída por pequenas doses de informação emocionalmente carregada. O Evangelho de João registra uma das declarações mais conhecidas de Jesus: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas conhecer a verdade exige algo que muitas vezes está em falta no ambiente digital: tempo para contemplação. A verdade raramente aparece em fragmentos de poucos segundos. Ela exige investigação, leitura completa, reflexão, comparação de ideias. Sem esse processo, a mente corre o risco de viver apenas de manchetes, títulos e interpretações rápidas. E quando alguém vive apenas de fragmentos de informação, torna-se muito mais fácil direcionar suas emoções. A tradição bíblica descreve algo semelhante no Salmo 1, quando fala sobre o homem que vive sem raízes profundas. Não são assim os ímpios, são como a palha que o vento dispersa. A palha não possui peso nem direção própria. Ela é levada para onde o vento sopra. Da mesma forma, uma mente que consome apenas fragmentos superficiais de informação pode acabar sendo levada por correntes de opinião sem perceber. Alguns pensadores modernos já antecipavam esse fenômeno. O crítico cultural Neil Postman, em seu livro Divertindo-se até a Morte, sugeriu que o maior perigo para a sociedade moderna não seria a censura direta da informação, mas algo mais sutil: a inundação de trivialidades. Quando tudo se transforma em entretenimento, até mesmo temas sérios como política, ética ou religião, a profundidade do debate começa a desaparecer. Mais recentemente, o psicólogo social Jonathan Haidt tem observado como as redes sociais podem funcionar como verdadeiras máquinas de desorientação coletiva. Ao fragmentar constantemente a atenção e estimular reações emocionais rápidas, elas dificultam a construção de uma visão mais ampla e equilibrada da realidade. A consequência disso aparece em vários níveis da sociedade: debates cada vez mais polarizados, dificuldade crescente de diálogo e uma sensação generalizada de confusão. A sabedoria bíblica também nos oferece um alerta antigo sobre esse tipo de situação. Em Provérbios lemos: "O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos." Ser prudente, nesse contexto, não significa desconfiar de tudo, mas avaliar com cuidado aquilo que entra na mente. Perguntar de onde veio a informação, refletir sobre suas implicações, buscar compreender antes de reagir. Porque a mente humana possui um limite natural de atenção. Quando ela se enche de informações irrelevantes ou superficiais, sobra menos energia mental para refletir sobre aquilo que realmente importa.
A ciência cognitiva descreve esse limite como uma espécie de largura de banda mental. Quando essa capacidade é saturada por estímulos constantes, decisões complexas se tornam mais difíceis. A mente fica cansada antes mesmo de enfrentar os desafios reais da vida. E isso nos leva a uma consequência ainda mais concreta. Quando a atenção é constantemente desviada para debates distantes, polêmicas passageiras ou conflitos virtuais, algo muito próximo pode começar a ser negligenciado: aquilo que está dentro da própria casa. No próximo bloco, vamos falar sobre uma das perdas mais silenciosas da economia da atenção: a perda da presença. Porque quando a mente está sempre em outro lugar, até mesmo os relacionamentos mais importantes podem começar a se enfraquecer. Existe uma ilusão silenciosa que se tornou comum no mundo moderno: a ideia de que podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo está presente em um ambiente, na sala de casa, à mesa do jantar, ao lado da família. Mas a mente está em outro lugar, navegando por um feed infinito, acompanhando discussões distantes ou observando a vida de pessoas que nunca conhecemos. À primeira vista, isso parece inofensivo. Afinal, são apenas alguns minutos aqui e ali. Mas quando esses minutos se acumulam ao longo dos dias e dos anos, algo importante começa a mudar. A presença se fragmenta. E presença é uma das coisas mais valiosas que um ser humano pode oferecer ao outro. Muitas pessoas trabalham duro, se esforçam para construir estabilidade, buscam oferecer conforto e segurança para aqueles que amam. Tudo isso é importante. Mas existe algo que nenhuma provisão material consegue substituir: a atenção verdadeira. Estar presente significa ouvir com interesse, olhar nos olhos, participar dos momentos simples que constroem a história de uma família. Quando a atenção está constantemente capturada pela tela, esses momentos passam quase despercebidos. Sem intenção, alguém pode começar a se tornar um tipo de estrangeiro dentro da própria casa. Fisicamente próximo, mas mentalmente distante. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, enfatizou a importância do cuidado com aqueles que estão mais próximos de nós. Se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, negou a fé. Cuidar nesse contexto vai além de garantir sustento material. Significa também cuidar do ambiente emocional, espiritual e relacional do lar. Isso envolve algo muito simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformador: estar verdadeiramente presente. O filósofo Martin Buber desenvolveu uma ideia importante sobre os relacionamentos humanos. Ele dizia que existem duas formas fundamentais de nos relacionarmos com o outro. Na relação eu-isso, a outra pessoa é tratada como um objeto, algo funcional, uma presença que pode ser ignorada ou utilizada. Já na relação eu-tu, ocorre algo diferente. O outro é reconhecido como uma pessoa inteira, digna de atenção e presença genuína. Quando alguém conversa com outra pessoa enquanto mantém os olhos fixos no celular, algo curioso acontece. Sem perceber, aquela relação pode se aproximar mais do modelo eu-isso. A conversa se torna superficial, a conexão enfraquece. E aquilo que poderia ser um momento de encontro real, acaba se transformando apenas em uma interação parcial. O Salmo 127 utiliza uma imagem muito bonita ao falar sobre os filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. A metáfora da flecha sugere direção, propósito e cuidado. Uma flecha precisa de um arqueiro atento, alguém que observe o alvo com clareza e segure o arco com firmeza. Se o arqueiro se distrai no momento do disparo, a flecha perde o rumo. Da mesma forma, a formação de uma família exige presença, orientação e atenção contínua. Mas o ambiente digital criou um fenômeno que os pesquisadores passaram a estudar nos últimos anos: o phubbing. O termo vem da junção das palavras phone, que significa telefone, e snubbing, que significa ignorar. Ele descreve o comportamento de ignorar alguém presente para prestar atenção no celular. Diversos estudos mostram que esse hábito, quando se torna frequente, pode enfraquecer a confiança entre parceiros, aumentar conflitos e até contribuir para sentimentos de isolamento dentro dos relacionamentos. Isso acontece porque a atenção é uma forma profunda de validação humana. Quando alguém se sente constantemente ignorado, mesmo em pequenas interações, surge uma mensagem silenciosa: algo fora daqui parece ser mais importante do que este momento. Ao mesmo tempo, o mundo digital frequentemente direciona a atenção para eventos distantes, debates políticos,
polêmicas globais ou conflitos entre pessoas que nunca encontraremos pessoalmente. Esses assuntos podem ter sua importância. Mas existe uma pergunta que merece ser feita com honestidade. Quanto da nossa energia emocional está sendo investida em discussões distantes, enquanto relacionamentos próximos recebem apenas fragmentos da nossa atenção? Porque, no fim das contas, são esses relacionamentos próximos que moldam a qualidade real da vida. A família, os amigos, as pessoas com quem compartilhamos a rotina, são eles que formam o tecido concreto da existência. E quando a atenção se dispersa demais, esse tecido começa a se enfraquecer. Ao longo deste vídeo, fomos observando várias camadas de um mesmo fenômeno. A atenção capturada, a mente fragmentada, a identidade moldada pela aprovação, a verdade obscurecida pela confusão informacional. Mas todas essas consequências apontam para uma pergunta final. Se a economia da atenção tem esse poder de influenciar a forma como vivemos, é possível recuperar o controle? No último bloco, vamos falar justamente sobre isso, porque tanto a sabedoria bíblica quanto o conhecimento moderno oferecem pistas claras de como retomar algo essencial: o domínio sobre a própria mente e a própria atenção. Recuperando o domínio da atenção. Se existe uma mensagem central em tudo o que vimos até aqui, ela é simples, mas profundamente desafiadora. A atenção é uma das forças mais poderosas da vida humana. Aquilo que ocupa sua mente molda suas emoções. Aquilo que molda suas emoções influencia suas decisões. E as decisões que você toma, dia após dia, acabam definindo o rumo da sua própria história. Por isso, quando a atenção é constantemente capturada por estímulos externos, existe um risco silencioso: perder o governo da própria vida. Mas a boa notícia é que o ser humano possui algo extraordinário: a capacidade de recuperar o controle. A tradição bíblica chama essa capacidade de domínio próprio. No livro de Provérbios, encontramos uma frase poderosa sobre o verdadeiro significado da força: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Em outras palavras, existe uma conquista maior do que qualquer vitória externa: a conquista da própria mente. Muitas pessoas sonham em alcançar sucesso, estabilidade financeira ou reconhecimento. Esses objetivos podem ser legítimos, mas todos eles dependem de algo mais fundamental: a capacidade de direcionar a própria atenção com consciência. E é justamente aqui que começa a verdadeira mudança. O apóstolo Paulo, em Coríntios, oferece um princípio muito equilibrado ao falar sobre liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A tecnologia por si só não é o problema. Ela pode ser uma ferramenta extraordinária para aprendizado, comunicação e crescimento. A questão fundamental é outra: quem está no controle? Quando uma ferramenta começa a determinar nossos hábitos, nossos horários e até a forma como pensamos, talvez seja o momento de fazer uma pausa e reorganizar prioridades. E essa reorganização não precisa começar com mudanças gigantescas. Muitas vezes ela começa com pequenas decisões conscientes. Algumas práticas simples podem ajudar nesse processo. Estabeleça limites intencionais. A forma como começamos e terminamos o dia influencia profundamente o estado da mente. Reservar os primeiros momentos da manhã para silêncio, oração, leitura ou reflexão pode criar um tipo de proteção mental antes que o fluxo de informações comece. Da mesma forma, estabelecer momentos sem telas, especialmente antes de dormir, permite que a mente desacelere e recupere sua clareza natural. Redescubra o valor do silêncio. O cérebro humano precisa de pausas. Momentos de silêncio, caminhada ou simples contemplação permitem que pensamentos se organizem e ideias profundas surjam. Curiosamente, muitas das grandes percepções da vida aparecem justamente quando a mente não está sendo bombardeada por estímulos constantes. Estar completamente presente em uma conversa se tornou algo raro, e exatamente por isso, extremamente valioso. Quando alguém oferece sua atenção plena a outra pessoa, algo poderoso acontece. A conexão humana se fortalece. Esse tipo de presença constrói relacionamentos mais sólidos, mais sinceros e mais significativos. E, no final das contas, são esses relacionamentos que dão profundidade à vida. O livro de Eclesiastes nos lembra de uma verdade muito prática:
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A vida real não acontece em algum momento ideal no futuro. Ela acontece agora, nos pequenos atos de atenção que escolhemos cultivar todos os dias. Talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja simplesmente esta: para onde está indo a sua atenção? Porque aquilo que você alimenta com atenção cresce. Se a mente é constantemente alimentada com ruído, confusão e distração, a vida tende a seguir nessa mesma direção. Mas quando a atenção começa a ser direcionada para aquilo que é verdadeiro, significativo e eterno, algo diferente começa a florescer. Se este conteúdo trouxe alguma reflexão para você, eu te convido a dar um pequeno passo prático. Pense em uma distração que você pode reduzir a partir de hoje. Pode ser algo simples: limitar o tempo nas redes sociais, estabelecer momentos sem celular, ou reservar alguns minutos de silêncio durante o dia. Pequenas decisões repetidas com constância têm o poder de transformar trajetórias inteiras. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos. A ideia aqui não é apenas informar, mas refletir juntos sobre temas que impactam profundamente a forma como vivemos. E se quiser, compartilhe nos comentários qual mudança você pretende começar hoje. Às vezes, um simples compromisso público pode ser o primeiro passo para uma grande transformação. Nos vemos no próximo vídeo.